Bom, vamos lá, gente. Vou fazer esse vídeo rapidinho, tá? Que é um vídeo para mostrar para vocês os tipos de obsessores que a gente tem, tá ok? Ele vai ser mais tranquilo, não vai ser tão longo, para a gente falar um pouco sobre os obsessores. E aqui na Terra nós só estamos cumprindo essa existência para ter mais aprendizado, ou seja, nós somos seres espirituais vivendo uma vida material. Então existe uma vida espiritual ao nosso redor. E muito comum a gente atrair esses tipos de obsessores, né? Obsessores que vão atrapalhar a nossa vida. Muitas vezes nós somos os obsessores dos obsessores. Nós somos obsessores de encarnados. Então, o que é obsessor? É aquela pessoa que tem um pensamento compulsivo sobre a outra pessoa. Não importa se ela está encarnada ou desencarnada. Mas vamos entender os tipos de obsessor, né? Não vou colocar na tela aqui, mas vou explicar. O tipo de obsessor é aquele obsessor que está muito conectado onde você mora. Por exemplo, a pessoa vivia naquela casa, morreu, acabou ficando lá, então ele é conectado àquela casa. Quando você chega lá e tem uma sensibilidade espiritual, você acaba sentindo essas energias desse espírito, ok? Então ele acaba se conectando à casa, também ao local. Muitas vezes pode ser parente, muitas vezes pode ser alguém que já morou lá. Então esse é o obsessor, né, das casas. O segundo tipo de obsessor é aquele obsessor que a gente atrai. E como é que a gente atrai esses obsessores? Afinidade. Então eu vou para balada, eu vou viver um sexo desregrado, vou beber todas, vou usar drogas, enfim. Ali você vai estar com espíritos que vibram na mesma sintonia que você. Então quando você vai para um lugar desse e você volta para sua casa, esses espíritos voltam com você. Por quê? Eles querem saber onde você mora, né? Eles gostaram de estar ali com você. Eles usaram você como instrumento para eles sentirem a vontade de beber, sentir o prazer da bebida, o prazer do sexo, o prazer das drogas. Então, ele está intimamente conectado e colado em você. Então, muitas vezes você consegue tirar na sua igreja ou no seu centro espírita, mas muitas vezes não, tá? O próximo tipo de obsessor é um obsessor do tipo doentio, aquele que tem doença por amor. Ele acha que te ama, acha, e ele quer estar do seu lado a todo momento. Então essa pessoa era muito ciumenta, morreu, ela volta para te obsediar. Não necessariamente nesse caso você encontraria um obsessor que desencarnou, mas você também vai ter um obsessor encarnado, aquela pessoa que vai ficar te perseguindo, né? Porque veja só, se essa pessoa que te persegue em vida, existe a barreira da distância da sua casa, quando ele está desencarnado, essa barreira diminui. Ele acaba estando mais perto do que você imagina. Então, esses obsessores é dificílimo, tá? O outro tipo de obsessor é o obsessor que ele chama de escravo. Muitas vezes, em outras vidas, ele trabalhou para você, ou você trabalhou para essa pessoa, e aí eles acabam se conectando, achando que tem que estar sempre perto de você. Então, suponha que você tinha uma vida onde você tinha os seus escravos, ele acabou se acostumando com essa situação, né? Eu estou dando um exemplo. Ele acaba voltando e achando que tem que ficar perto de você e que tem que fazer as coisas que você pedia, porque a mente dele está conectada àquele sistema, né? Não é porque você desencarna que você rompe os laços. Muitas vezes existe um efeito onde aquela pessoa que te faz mal, né, chama efeito de Estocolmo. A pessoa ela é feita refém. Você sabe que ela está te fazendo mal, mas porque ele te trata bem naquela situação, você acaba criando um amor por essa pessoa. E a mesma coisa acontece com o obsessor. Nossa, que coisa horrível. Mas é assim que a mente funciona. A mente, quando está num momento de fragilidade, né, aconteceu isso até com a filha do Silvio Santos, né? Quando ela foi feita refém, depois eles resgataram. Essa mulher não queria que fizesse, mas não queria que fizesse nada àquela pessoa, porque ela entrou no efeito Estocolmo. Ela criou uma empatia com essa pessoa, né? Então acontece, gente, é muito comum, tá bom? E tem os obsessores anônimos. Na verdade, esses obsessores são aqueles que você não consegue ter acesso e você não lembra deles, tá? É um obsessor que você teve ele em vidas passadas, você criou problemas, tá? E você não lembra dele, então, mas ele lembra de você. E aí ele vem para te atormentar, tá bom? Existe também os obsessores que são
são muito pegados à vida material, e aí eles querem viver essa experiência de novo. E como é que elas fazem isso? Como é que ele faz isso? Você está passando na rua, você tem uma sensibilidade, ele encosta em você e quer viver as mesmas coisas que você deveria viver, né? Na parte material. Então, quer continuar bebendo, quer continuar comendo, enfim, ele quer viver as experiências que só a matéria do corpo físico passa, ok? Tem aqueles obsessores que são enviados. O que são obsessores que são enviados? São seres mais inteligentes que são contratados para te afetar. Então é o famoso trabalho de magia, onde eles enviam obsessores aí específicos, especializados, né, para afetar o seu campo energético, para afetar a sua vida e realmente usar daquilo que está na sua mente, ou seja, nas brechas dos seus pensamentos contra você mesmo. É isso mesmo. O obsessor segue a mesma regra que Deus também segue, que é o livre-arbítrio. Você tem o seu livre-arbítrio. Eles não vão interferir. Deus não interfere no seu livre-arbítrio. Mas ele também não vai interferir. Mas como eu estou dizendo, o que acontece é que ele usa das suas tendências negativas, das suas sombras. Nós já falamos numa aula anterior sobre sombras. Então, ele usa das suas sombras para poder te envolver e te dar aquilo que você já queria, né? Por exemplo, você vai para uma balada, você bebe todas, trai a sua companheira ou seu companheiro, aí você vai dar a desculpa de que a bebida fez isso. Mentira, você já queria fazer. A bebida foi só um facilitador, então eles usam a mesma base ouvindo seus pensamentos, tá? E é aquele que eu te falei, agora tem aquele obsessor que ele quer se vingar de você, né? Ele já guardou esse rancor por muito tempo, então você reencarna, ele consegue te achar através do teu cheiro, da tua, como vou dizer, é uma espécie de uma impressão energética com o cheiro, que ele consegue te achar, e quando ele te acha, aí ele quer destruir a sua vida, porque ainda ele sente muita raiva, ele quer se vingar de você. E é óbvio que se fosse ao contrário, muitas vezes você estaria também querendo se vingar dele, porque talvez a melhor bênção que fosse aí os dois reencarnarem, e normalmente isso acontece quando você vem em família. Você não lembra, você tem um certo desentendimento com aquela pessoa, mas você não lembra, graças a Deus, né? Para isso que serve para você esquecer. Então, é muito comum, né? Famílias também, você não saber, mas você tem um ranço, é porque você tem essa inimizade do passado, tá? E como é que a gente faz para evitar todas essas coisas? Primeiro são nossos comportamentos, pensamentos. Se você vai numa igreja, né? Se você vai num centro, se você desfaz, porque aí tem trabalho de magia, que aí você tem que vir fazer um trabalho apométrico, né? Um trabalho como eu tenho a mesa quebra-demanda, que é uma mesa que desfaz isso. E aí como é que a gente descobre? Eu jogo, né, nessa mesa radiônica e com o seu nome e descubro se tem algum trabalho, há quanto tempo, né? E aí o ideal é sempre desfazer, porque isso fica atrapalhando a sua vida, né? Mas os outros obsessores, principalmente esses que são de vingança, esses se conectam mais a você. É um outro processo, né? Além de você fazer limpeza energética, você precisa também ter um entendimento para perdoar e se libertar dessa pessoa. Se você gostou desse conteúdo, então você clica aqui, né? Curte, se inscreve no canal, comenta, diz se você já passou por isso, se você não passou por isso, se você conhece alguém que passa por isso, comenta, explica aqui, conta a sua história que eu vou adorar ler, tá bom? Então, até a próxima aula.